Gandhi foi preso 3 vezes. O processo de libertação da Índia demorou 40 anos, mas teve sucesso. Os britânicos se retiraram do país sem nenhuma condição de combater a não violência de Gandhi. Ele foi assassinado 5 meses depois. Não tinha alcançado outro sonho pelo qual lutara toda a vida: a paz entre hindus e muçulmanos. O corpo do pai espiritual da Índia foi levado para a cremação num caminhão do exército. Milhares de pessoas choravam copiosamente enquanto o cortejo atravessava a multidão. Na pira funerária, parentes e amigos juntaram flores. O perfume de incenso e das toras de sândalo queimadas se espalhou pelo ar. De maio de 1948, o líder judeu David Ben-Gurion proclama em Tel Aviv o renascimento da nação de Israel, depois de 2000 anos de diáspora. Nesse dia, termina a luta para os judeus terem pátria e começa outra para mantê-la. A história do moderno Estado de Israel começou no século passado na Europa, com o nascimento do movimento sionista. O movimento pregava a criação de um país livre na Palestina, onde os judeus não sofressem discriminação. No início do século, com o aumento da perseguição no leste europeu, começou a migração de israelitas para a região. Depois da Primeira Guerra, a Liga das Nações entregou à Grã-Bretanha a administração da Palestina. Os ingleses tentaram manter um difícil equilíbrio entre árabes e judeus na ocupação do território. Após a Segunda Guerra, a Grã-Bretanha entregou o problema para as Nações Unidas. No final de 1947, uma resolução da ONU dividiu a Palestina em um Estado judeu e outro árabe. O Estado de Israel incluía os portos de Haifa e Tel Aviv e todo o vale e deserto do Negev. Aos árabes foi destinada a parte leste. Jerusalém ficaria sob administração da ONU. Os judeus ganharam sua terra prometida e iniciaram sua ocupação. Mas os árabes não aceitaram o novo Estado, onde eles eram a maioria da população. 5 países, Jordânia, Líbano, Síria, Egito e Iraque, se mobilizaram para liquidar Israel. A guerra durou até janeiro de 49. Os israelenses saíram vitoriosos e passaram a controlar 75% da Palestina, 1/3 a mais do que a ONU tinha destinado. Mao Tse-tung proclama a República Popular no país mais populoso do mundo. O fim da Segunda Guerra liquidou a aliança circunstancial de comunistas e nacionalistas contra o inimigo externo, o Japão. A Guerra Civil recomeçou. Apesar de receber ajuda dos Estados Unidos, Chiang Kai-shek não conseguia deter o avanço das tropas de Mao. A promessa de distribuição das terras levou os camponeses a apoiar os comunistas. Em janeiro de 49, os comunistas entraram em Pequim. A população das grandes cidades ficava aguardando ansiosamente a aproximação do exército vitorioso. Nanquim, capital do governo nacionalista, afinal também se rendeu. O presidente Lai Chun-yen entregou o poder, reconhecendo a vitória de Mao. Os comunistas tomaram todo o continente. Apenas as ilhas de Taiwan e Hainan não foram dominadas. Chiang Kai-shek formou governo em Taiwan. Durante mais de 2 décadas, os Estados Unidos reconheceram apenas a China nacionalista. A China comunista foi se fechando para o mundo ocidental. De junho de 1950, forças da Coreia do Norte invadem a Coreia do Sul. A ONU exige que seus membros detenham os atacantes. Os Estados Unidos reagem. Korea is a small country,
Nesta declaração, o presidente americano Harry Truman conclama o Ocidente a se unir contra o comunismo. A ONU ordenou bombardeios à Coreia do Norte. Os Estados Unidos assumiram a tarefa praticamente sozinhos. Protegida por uma barreira aérea, a Armada despejou milhares de soldados em Pohang, na Coreia do Sul. Ao mesmo tempo, a frota bombardeou a Coreia do Norte. Nos Estados Unidos, intensa propaganda incentivava o recrutamento para a luta contra a chamada ameaça vermelha. Os soldados que entravam na luta enfrentavam uma dura realidade. A maior dificuldade era distinguir amigos e inimigos. Com o Sul garantido, os Estados Unidos partiram para o ataque, tentando unificar toda a Coreia. A China reagiu e mandou 1 milhão de homens para defender a Coreia do Norte. As tropas da ONU quase foram jogadas para fora de toda a Coreia. Com mais reforços, as tropas americanas retomaram a Coreia do Sul. No dia 27 de julho de 53, foi assinado o armistício. A configuração política na região ficou exatamente a mesma, depois de 3 anos de guerra. O paralelo 38 dividia as duas Coreias. Os Estados Unidos perderam 54 mil soldados. Marinha, Exército e Aeronáutica participaram do desenvolvimento da bomba, que foi apelidada de Mike. A explosão aconteceu numa pequena ilha, na região do atol de Bikini, no Pacífico. Uma enorme onda de fumaça se expandiu rapidamente. A bomba cavou uma cratera de 1,5 km de diâmetro e destruiu tudo num raio de quase 5 quilômetros. A parte do cogumelo com ar radioativo fatal se estendeu por 16 quilômetros. Seu poder era centenas de vezes maior que as bombas jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki. De 1953. Morre o secretário-geral do Partido Comunista e chefe supremo da União Soviética, Joseph Stalin. Ele tinha levado a Federação Russa a se tornar uma potência mundial. Ao mesmo tempo, massacrou qualquer vestígio de ameaça a ele ou ao regime. Stalin assumiu o poder em 1924, após a morte de Lenin. Rapidamente suprimiu a oposição e afastou os rivais. O principal deles, Leon Trotsky, foi expulso do PC em 1927 e em seguida do país. Trotsky, um teórico marxista, pregava a revolução permanente e a expansão do comunismo pelo mundo. Em 1940, Stalin mandou matá-lo em seu exílio no México. 3 anos antes, o ditador tinha iniciado os processos de Moscou, executando sistematicamente os antigos líderes bolcheviques. Na economia, Stalin decretou a coletivização forçada das terras, que resultou num descalabro. Cerca de 10 milhões de camponeses morreram de fome. Ele adotou também planos econômicos quinquenais e promoveu uma industrialização acelerada. Na Segunda Guerra, a União Soviética foi responsável pela virada contra o nazismo. As forças de Hitler sofreram a primeira grande derrota na Batalha de Stalingrado, demonstrando ao mundo que não eram invencíveis. Ao fim da guerra, a União Soviética tornou-se uma grande e ameaçadora potência. Acompanhou passo a passo a escalada armamentista americana, detonando a primeira bomba atômica em 49.
Na chamada Guerra Fria, usou o Pacto de Varsóvia como braço armado do comunismo, em oposição à OTAN do capitalismo. De 1953. A Grã-Bretanha comemora a coroação da Rainha Elizabeth II. Uma cerimônia tão requintada como jamais seria vista no restante do século. Elizabeth assumiu o trono aos 25 anos em 1952, quando seu pai, o rei Jorge VI, morreu vítima de câncer. A festa da coroação, entretanto, aconteceu 16 meses depois. Quando princesa, Elizabeth tinha impressionado os ingleses ao servir o exército na guerra. Foi tenente num batalhão feminino, trabalhando como mecânica e motorista de caminhão. A população de Londres foi em peso para a rua assistir à passagem da riquíssima carruagem real. Na abadia de Westminster, a coroação obedeceu à mais rigorosa tradição. De maio de 1954. A fortaleza de Dien Bien Phu, na Indochina, cai nas mãos do Viet Minh, o movimento comunista do Vietnã. O Vietnã começou a guerra de independência em 46, usando táticas de guerrilha. O movimento cresceu e a posição francesa foi se tornando insustentável. Os Estados Unidos passaram a ajudar a França com dinheiro e equipamentos. Foi nessa época que o presidente Eisenhower formulou a famosa teoria do dominó. Se a França fosse derrotada, todo o sudeste da Ásia cairia nas mãos dos comunistas com umas pedras no tabuleiro. O clímax da guerra aconteceu em Dien Bien Phu. O exército francês atraiu o Viet Minh para um combate maciço, na crença de uma vitória. Mas, para sua surpresa, se viu em minoria e cercado. A rendição dos franceses levou à negociação em Genebra e no próprio Vietnã. O acordo de paz provocou a divisão do Vietnã pelo paralelo 17. O Sul ficaria também independente, mas em poder dos não comunistas. Os Estados Unidos assumiram o papel de protetor do Vietnã do Sul, o germe de uma nova e sangrenta guerra. De agosto de 1954. O presidente do Brasil, Getúlio Vargas, dá um tiro no peito em seus aposentos no Palácio do Catete, no Rio. Termina uma era na história do Brasil. Vargas tinha voltado ao poder pelo voto e adotado um governo de estilo nacionalista, ao contrário de seu antecessor, Eurico Dutra. O governo Dutra tinha se aliado incondicionalmente aos Estados Unidos. A recém-instalada democracia abalou-se com a extinção do Partido Comunista e a cassação do mandato de seus deputados. O Brasil abriu-se a um processo de importação desenfreado e a americanização dos costumes. Atingir o modo de vida americano era o sonho vendido pela publicidade. A indústria de Walt Disney e seus personagens simbolizavam essa invasão cultural. Na economia, as divisas acumuladas com a substituição das importações durante a guerra eram torradas. O sucesso do Brasil no exterior se resumia praticamente a uma artista, a cantora Carmen Miranda. Quando Getúlio tomou posse em 51, deu meia guinada nos rumos da política econômica, adotando um nacionalismo moderado. Foi criada a Petrobras e estabelecido o monopólio da exploração do petróleo. As remessas de lucro foram controladas e a indústria de base e as exportações incentivadas. Internamente, a oposição era intensa e crescente.
Setores militares, federações do comércio e imprensa se aliavam ao principal partido adversário, a UDN. O jornalista Carlos Lacerda denunciava a corrupção e pregava abertamente o golpe de Estado. O chefe da segurança pessoal de Getúlio, Gregório Fortunato, o Anjo Negro, comandou um atentado contra Lacerda na rua Toneleiros. Quem morreu foi o major da aeronáutica, Rubens Vaz. A investigação chegou ao Palácio do Catete e Getúlio se matou. O enterro do chamado Pai dos Pobres paralisou o Rio. Na carta testamento, a frase célebre: "Deixo a vida para entrar na história". 1000 tanques soviéticos invadem o centro de Budapeste ao amanhecer. A ordem era esmagar um levante que pretendia mais liberdade e um novo estilo de governo ao povo da Hungria. O levante tinha começado algumas semanas antes. 100.000 estudantes participaram de manifestação a favor de um comunismo mais liberal. Os dirigentes do Partido Comunista, porém, classificaram os manifestantes como ralé. Foi o que bastou. As emoções reprimidas e o ódio acumulado pela interferência soviética explodiram. Bandeiras vermelhas foram queimadas. A da Hungria exibida ostensivamente. Soldados do exército se juntaram aos rebeldes. O que começou com um pequeno protesto antissoviético se transformou numa guerra. Moscou reprimiu a rebeldia com brutalidade. Uma heróica resistência durou 2 meses. Mais de 50.000 húngaros morreram. O primeiro-ministro Imre Nagy foi executado por ter demonstrado simpatia pelo movimento de contestação. Assim pensavam todos os brasileiros, incluindo os jogadores. Em lugar da vitória, o desastre e a tristeza geral no país. Deu Uruguai 2-1. Em 58, na Suécia, entre os campeões do mundo, estava um menino de 17 anos, apelidado de Pelé. Da Bossa Nova. Em torno da nova batida, nascida do violão de João Gilberto, gravitava uma geração de compositores que se eternizariam. Caso de Vinícius de Moraes e... Na pública estava Juscelino Kubitschek, um pé de valsa mineiro. Ele impôs um programa desenvolvimentista para modernizar o país. O lema era fazer 50 anos em 5. A indústria de base é incentivada, como a de bens de consumo duráveis. Surge a indústria automobilística com o Romizeta. Em seguida se instalaram aqui a Volkswagen, a Willys Overland e a Ford. A meta-síntese era Brasília, construída num ritmo alucinante e inaugurada em 1960, último ano do mandato de JK. De janeiro de 1959. Fidel Castro e seu grupo de revolucionários barbudos entram em Havana. O presidente Fulgêncio Batista tinha fugido na virada do ano. A luta contra o corrupto e sanguinário governo de Batista tinha começado em 53. Fidel Castro liderou uma rebelião e acabou preso e exilado. Voltou a Cuba secretamente em 56, com 81 seguidores. A guerrilha, baseada em Sierra Maestra, foi se incorporando até tomar Havana. Objetos e cenas do cotidiano, como caça, dança, lutas. Alguns traços foram datados em 29.000 anos. Um esqueleto de mulher encontrado em um abrigo foi datado em 11.600 anos. Mas o grande sonho dos arqueólogos é achar restos humanos ainda mais antigos. Outra novidade foi encontrada há alguns dias no desfiladeiro da Serra das Lagoas. Um paredão de sedimentos e pedras, onde pela primeira vez surgem pinturas feitas diretamente nas pedrinhas. As verbas para o parque são sempre curtas. Por isso, Lied Guidon procura parceiros
para viabilizar um projeto ambicioso, um hotel 6 estrelas e um parque temático. Parte da renda seria utilizada na conservação deste capítulo da história do desembarque. Quando apareceram na TV americana no show de Ed Sullivan, os Beatles se tornaram ícones nos Estados Unidos e no mundo todo. Logo, 5 das 10 músicas de maior sucesso nos Estados Unidos eram dos Beatles. O passo seguinte foi uma turnê mundial que transformou os 4 em astros internacionais. Os Beatles também inspiraram uma nova cultura da juventude, influenciando uma geração inteira. Combateram os valores tradicionais e apoiaram o movimento contra a Guerra do Vietnã. Finalmente, promoveram uma revolução na música popular que se estende até os dias de hoje. De março de 1964. As Forças Armadas tomam o poder no Brasil, derrubam o presidente João Goulart e iniciam um novo ciclo político no Brasil. O Brasil vivia uma crise desde a renúncia do presidente Jânio Quadros em 61. O vice João Goulart encarnava o populismo de esquerda e enfrentava a oposição dos chefes militares. Por isso, 5 dias antes da posse de Goulart, o Congresso aprovou uma emenda instituindo o regime parlamentarista no Brasil. Logo que assumiu, Goulart passou a fazer campanha pela volta do presidencialismo e pelas reformas de base, entre elas a reforma agrária. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, era um dos que mais pressionavam pelas reformas. Em janeiro de 63, num plebiscito, os brasileiros votam em massa pelo retorno do regime presidencialista. As greves e protestos se intensificaram. Quando a agitação chegou aos soldados e marinheiros, os generais decidiram agir contra a subversão. Os militares não estavam sozinhos. 2 semanas antes, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade tinha reunido 500 mil de pessoas em São Paulo. A resistência foi pequena. João Goulart fugiu para o Uruguai. O Marechal Castelo Branco assumiu a presidência. Centenas de líderes políticos, camponeses e sindicais foram presos e tiveram seus direitos políticos cassados. A sede da UNE, a União Nacional dos Estudantes, foi incendiada no Rio. Os partidos foram extintos e substituídos por apenas 2. Um partido do governo, a Arena, e outro da oposição, o MDB. Em março de 1967, o Marechal Costa e Silva substituiu Castelo Branco na presidência. E no ano seguinte, os estudantes assumiram a vanguarda dos protestos contra o governo militar. Era um tempo de censura, cassações e prisões. Grupos de extrema esquerda partiram para a guerrilha armada. Os artistas aderiram à resistência democrática. A contestação atingiu os festivais de música da TV Record, que marcaram o surgimento de uma nova geração de artistas. Em dezembro de 68, os militares baixaram o ato institucional número 5. O Congresso foi fechado e os poderes foram concentrados no Executivo. A repressão aumentou ainda mais. Eram os anos de chumbo. Veja no próximo bloco. Só no final dos anos 70 começaria o longo e complicado processo de paz no Oriente Médio. De janeiro de 1968. Essa data marca o início da fase mais aguda da Guerra do Vietnã. As guerrilhas comunistas lançaram uma ofensiva maciça no Vietnã do Sul. A campanha começou no feriado do Tet, o Ano Novo vietnamita, com mais de 100 ataques a tropas americanas e do Vietnã do Sul. Em 24 horas, os comunistas atacaram todas as grandes cidades do país, inclusive a capital, Saigon. O que antes era uma guerra de guerrilha limitada às selvas, de repente se alastrou pelo país inteiro, levando a grandes vitórias dos Vietcongs, como eram chamados os guerrilheiros comunistas.
A ofensiva impressionou os americanos. Deu impulso a um poderoso movimento pacifista nos Estados Unidos, que pela primeira vez passaram a duvidar de sua própria capacidade militar. O presidente Lyndon Johnson reagiu enviando mais de 10 mil soldados ao Vietnã. Mas, sentindo crescer o repúdio dos americanos à guerra, abriu a porta para negociações de paz com o Vietnã do Norte comunista. As negociações se estenderam por vários anos. Enquanto isso, a guerra continuava, dilacerando a sociedade americana, que já não via sentido em mandar seus jovens para morrer num lugar tão distante. Os dois lados chegaram a um acordo em 73, mas ainda assim a paz não voltou à Indochina. O conflito só terminou 2 anos mais tarde, quando os comunistas ocuparam Saigon e todo o Vietnã do Sul, unificando o país. De abril de 1968. Pela manhã, tiros num hotel em Memphis. Um dos líderes mais importantes dos Estados Unidos estava morto. O assassinato de Martin Luther King atingiu o movimento dos direitos civis no momento em que ele fazia grandes progressos. Tristemente, a mensagem de não violência de Luther King foi ignorada depois de sua morte. Houve tumultos em várias cidades americanas que deixaram 45 mortos, centenas de feridos e... de 1969, uma das datas mais importantes da história mundial. 600 milhões de pessoas viram na televisão como o astronauta americano Neil Armstrong deu os primeiros passos na superfície da Lua, que representaram um salto gigantesco para a humanidade. No Natal de 1968, os americanos já tinham dado um enorme passo rumo à conquista da Lua, quando a Apollo 10 orbitou o satélite. Tripulada por 3 exploradores corajosos, Stafford, Young e Cernan, sua missão era preparar o caminho para o desembarque na Lua. A Apollo 10, apelidada pelos astronautas de Charlie Brown, o personagem dos quadrinhos, voou baixo sobre a superfície lunar. A experiência mais audaciosa foi quando o módulo lunar, conhecido como Snoopy, chegou a 14 quilômetros da Lua. Depois de 7 dias e mais de 800 mil quilômetros de viagem, os 3 astronautas voltaram em segurança para a Terra. No ano seguinte, 1 milhão de espectadores se reuniram em Cabo Kennedy para ver o lançamento da Apollo 11 e o início da maior aventura do homem. A tripulação era formada por Armstrong, Michael Collins e Edward Aldrin. Enquanto os astronautas faziam história com seus voos, o mundo podia acompanhá-los graças às novas tecnologias. Sinais de vídeo e áudio percorriam 400 mil quilômetros no espaço até chegarem à Terra. Finalmente, o grande momento tinha chegado. Pela janela do módulo lunar, os astronautas podiam ver a superfície árida e as crateras se aproximando durante o pouso. Pouco depois, o homem dava seus primeiros passos na Lua, pronto para iniciar sua caminhada pelas estrelas. This is the century of discovery, and surely this is the story of... 5 de setembro de 1972. O mundo fica chocado quando 11 atletas israelenses
são assassinados por terroristas árabes nos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha. Um grupo ultra-radical, o Setembro Negro, se infiltrou na Vila Olímpica, onde 10 mil atletas estavam alojados. Às 5 da manhã, os terroristas entraram no dormitório dos israelenses. Um treinador conseguiu dar o alarme e 18 membros da equipe conseguiram escapar. Mas outros 2 atletas foram mortos e 9 tomados como reféns. Às 9 da manhã, a Vila Olímpica estava cercada por centenas de policiais e 26 atiradores de elite. Ao meio-dia, os terroristas anunciaram suas exigências: a libertação de 100 palestinos das prisões israelenses e salvo-conduto para que os guerrilheiros deixassem a Alemanha em segurança. Mas Israel não aceitaria as exigências dos terroristas. Eles e seus reféns foram levados de helicóptero até uma base aérea alemã, onde um avião os aguardava. Os atiradores alemães abriram fogo. Os terroristas revidaram. Os 9 reféns israelenses morreram, junto com 4 dos 7 terroristas e um policial alemão. 4 das vítimas morreram queimadas quando um terrorista lançou uma granada e incendiou o helicóptero. Os jogos foram suspensos por um tempo, mas continuaram após uma cerimônia em homenagem aos mortos. A polícia alemã recebeu duras críticas pela falta de segurança na Vila Olímpica. O atentado em Munique foi o dia mais trágico na história das Olimpíadas. Um evento que tinha o único propósito de celebrar a fraternidade se tornou palco de um sangrento ato terrorista. E mostrou que a humanidade ainda estava longe da união e da verdadeira paz. De março de 1974, o general Ernesto Geisel se torna o 4º presidente do regime militar e dá início à transição democrática no Brasil. A escalada de protestos em 68 tinha levado a um endurecimento do governo militar e também a uma radicalização da luta política. Setores da esquerda partiram para a luta armada, com atentados terroristas e sequestros nas cidades e a guerrilha na selva, na região do Araguaia. Em 1969, o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick permitiu que a esquerda conseguisse a libertação de 15 presos políticos e a divulgação de um manifesto contra a ditadura em toda a mídia brasileira. Os militares reagiram intensificando a repressão. Os 2 principais líderes da guerrilha, Carlos Marighella e Carlos Lamarca, foram mortos. Em 1970, o regime militar chegou ao auge. O presidente era o general Emílio Médici e a palavra de ordem era: Brasil, ame-o ou deixe-o. Sob o comando de Pelé, Gerson e Tostão, a seleção brasileira conquistou o tricampeonato mundial no México. Mas nem tudo era festa. O modelo econômico implantado em 64 já dava sinais de esgotamento e a oposição ao regime aumentava. Assim que assumiu, Geisel enfrentou a resistência da linha dura. Em 75, o jornalista Vladimir Herzog foi morto sob tortura na sede do 2º Exército em São Paulo. Geisel afastou o general Edinardo Dávila Mello do comando de São Paulo e também conseguiu afastar, como era chamada a política de Geisel, enfrentaria muitos testes. Em 78, os operários voltaram à cena política com as grandes greves da região do ABC. O movimento grevista era liderado pelo metalúrgico Luiz Inácio da Silva, Lula, que mais tarde seria o fundador do Partido dos Trabalhadores e se tornaria um dos políticos mais importantes do país. Em 79, o general João Batista Figueiredo assume a presidência. Ele tinha sido escolhido por Geisel para dar continuidade à política da abertura. Nesse mesmo ano, o Congresso acabou com o bipartidarismo e aprovou a lei da anistia. Os exilados retornaram. Leonel Brizola, Fernando Gabeira e Luiz Carlos Prestes, líder histórico dos comunistas. O Brasil avançava rumo à democracia, mas os militares ainda permaneceriam no poder até 85. Veja daqui a pouco. Morre Elvis.
dia em que o presidente americano Richard Nixon renunciou. Sua queda foi causada pelo escândalo Watergate, que tinha estourado 2 anos antes. Na noite de 17 de junho de 72, 5 homens foram presos depois de invadirem o edifício Watergate em Washington. Eles estavam na sede nacional do Partido Democrata de oposição a Nixon. O que parecia um crime comum, logo se tornaria uma crise política, graças às reportagens de Bob Woodward e Carl Bernstein, do jornal Washington Post. Eles descobriram que os 5 invasores estavam espionando o Partido Democrata e que a operação era comandada por Howard Hunt e Gordon Liddy, ligados ao Partido Republicano de Nixon. No início do escândalo, o presidente Nixon dizia não ter nada a ver com a história. E em novembro de 72, conseguiu se reeleger com uma vitória esmagadora sobre o candidato democrata George McGovern. Mas logo no início de 73, ficou evidente que assessores do círculo íntimo de Nixon estavam envolvidos no caso. O Senado americano criou um comitê de investigação liderado pelo senador Sam Erwin. O ex-conselheiro de Nixon, John Dean, disse ao comitê que o presidente sabia sobre o Watergate. Outro funcionário da Casa Branca revelou que Nixon gravava suas conversas, inclusive as conversas sobre o Watergate. O comitê do Senado pediu as fitas. Nixon se negou a entregá-las. A disputa foi parar na Suprema Corte, que por 8-0 mandou o presidente entregar as fitas. O círculo da justiça se fechava. 7 pessoas foram processadas e mais tarde condenadas por roubo, conspiração e espionagem eletrônica no edifício Watergate. Bob Hedelman e John Ehrlichman, conselheiros de Nixon, e o ex-procurador-geral dos Estados Unidos, John Mitchell, foram acusados de obstrução à justiça. O Senado iniciou um processo de impeachment contra Nixon. Finalmente, ao ver que seria afastado do cargo pelo Congresso, Nixon renunciou. De abril de 1975. Saigon, a capital do Vietnã do Sul, é tomada pelos comunistas. O Vietnã é reunificado e mais tarde Saigon foi rebatizada de cidade de Ho Chi Minh, em homenagem ao líder comunista do Vietnã do Norte. Após a derrota dos colonizadores franceses em Dien Bien Phu, em 54, o Vietnã foi dividido ao meio. O norte se tornou comunista e o sul saiu da esfera de influência francesa para a americana. Mas o conflito continuou. Em 65, as primeiras tropas americanas chegaram ao Vietnã do Sul. 3 anos depois, os Estados Unidos já tinham centenas de milhares de soldados na Indochina. Em 72, o presidente Nixon mandou bombardear o Vietnã do Norte para forçar os comunistas a aceitar um acordo de paz. O governo americano buscava uma saída, já que a guerra se tornara muito impopular nos Estados Unidos. Foi o pior bombardeio desde a Segunda Guerra Mundial. Os norte-vietnamitas logo concordaram com o armistício e as tropas americanas se retiraram. Mas o Vietnã do Norte continuou mandando armas e tropas ao sul para apoiar o Vietcong, a guerrilha comunista. No dia 30 de abril de 75, as forças comunistas irromperam em Saigon. Os americanos que estavam na cidade fugiram. Milhares de sul-vietnamitas fugiram com os americanos, ou então em navios e barcos. Era o fim da Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos, a maior potência militar do planeta, tinham sido derrotados. E as feridas da guerra ainda levariam muito tempo para cicatrizar. De agosto de 1977. O rei estava morto. Elvis Presley morreu aos 42 anos. Foi encontrado inconsciente no seu quarto em Graceland, como era chamada a sua propriedade em Memphis, no Tennessee. Ele foi levado para o hospital às pressas
Mas logo os médicos anunciaram sua morte, causada por uma arritmia cardíaca. Quando souberam da morte de Elvis, milhares de fãs foram para Graceland. Nos anos 50, com a ajuda do coronel Tom Parker, seu empresário, Elvis Presley se tornou um fenômeno sem igual na história da música pop. Ele combinou o ritmo do blues com o rockabilly, um estilo totalmente único chamado rock and roll. Os jovens americanos enlouqueceram. De 56 a 77, Elvis gravou 106 músicas de sucesso e ganhou 28 discos de ouro. Suas gravações incluíam Jailhouse Rock, Hound Dog, Don't Be Cruel e Love Me Tender. Ele também estrelou 33 filmes, o que aumentou ainda mais sua fama e popularidade. No fim dos anos 50, Elvis era um herói e símbolo sexual internacional. Os fãs ficaram arrasados quando ele foi convocado pelo exército em 58 e enviado para a Alemanha. Lá, Elvis conheceu Priscilla Beaulieu, filha de um militar americano. Priscilla tinha apenas 14 anos e os dois esperaram 8 anos para se casar. Com o passar dos anos, Elvis enfrentou problemas com drogas e a obesidade. Mas os fãs continuaram fiéis. E no dia 16 de agosto de 77, choraram a perda do primeiro e único rei do rock, Elvis Presley. Quando nasceu em Londres, filha de Leslie e John Brown, a pequena Louise pesou 2,6 kg e nasceu de uma cesariana. Como muitas mulheres estéreis, Leslie Brown não conseguia engravidar devido a um defeito nas trompas de falópio, que levam o óvulo dos ovários para o útero. Por isso, o óvulo não podia ser fecundado normalmente. A fecundação de proveta foi desenvolvida pelos médicos Robert Edwards e Patrick Steptoe. Primeiro, eles retiraram o óvulo. 11 de fevereiro de 1979. 10 dias depois de retornar do exílio, o Ayatollah Khomeini assume o poder no Irã como líder máximo da Revolução Islâmica. Nos 15 anos em que Khomeini ficou exilado na França, o Irã foi governado ditatorialmente pelo Shah Reza Pahlavi, com apoio dos Estados Unidos. Os protestos contra o Shah atingiram seu auge no final de 78 e ele foi obrigado a fugir do país. Mais de 90% dos iranianos eram muçulmanos xiitas e queriam que seu líder espiritual, Khomeini, voltasse para governar o país. Quando ele voltou, foi recebido por milhares de fiéis. Khomeini era considerado o imame, o intermediário entre Deus e os homens. Ele centralizou o poder nas mãos do clero muçulmano e impôs o modo de vida islâmico a todos os iranianos. Bebidas alcoólicas foram proibidas. Homens e mulheres foram separados nas escolas e em outros locais públicos. As mulheres foram obrigadas a se cobrir com o chador, o véu muçulmano. A música foi banida do rádio e da TV. Khomeini atribuía os problemas do Irã e do mundo aos Estados Unidos, a quem chamava de Grande Satã. Em novembro de 79, quando os americanos receberam o Shah para tratamento médico, estudantes radicais ocuparam a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e fizeram 52 reféns. Apesar das pressões, negociações e até uma tentativa fracassada de resgate militar, os reféns só foram libertados no dia 21 de janeiro de 81, quando terminou o governo de Jimmy Carter nos Estados Unidos. A Revolução Islâmica teria profundas repercussões no Oriente Médio. E nos anos seguintes, o extremismo xiita se tornaria uma preocupação para o mundo inteiro.